Nossa exposição à primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós chegamos agora ao capítulo 10. E hoje vamos lidar com os versículos de 1 a 12. Queremos falar sobre privilégios e responsabilidades. Mas você também pode pensar em termos de o cristão forte versus o cristão vitorioso. É isso que nós queremos ver nessa manhã. Então, por favor, abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 12, que leremos agora. Antes da leitura, deixa eu lembrar você, nós estamos ainda numa mesma sessão. Um dos erros que podemos cometer, e o mais comum de se cometer com relação à leitura da Bíblia, é justamente você tirar o texto do contexto dele. Quando a gente fala em contexto, nós temos o contexto imediato e temos o contexto remoto. O contexto imediato é aquilo que está pertinho, o contexto remoto é aquilo que está mais distante. Você fala controle remoto, é porque você controla algum aparelho de uma certa distância, não é? Se ele estiver perto, você vai lá e aperta o botão direto. Então, nós temos o contexto imediato, temos o contexto remoto. O contexto imediato aqui são os próprios versículos de 1 a 12, onde Paulo vai estar falando o que parece ser uma lembrança, trazer à memória alguns acontecimentos que tiveram lugar na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas você sabe que o contexto um pouco mais amplo, que vai se afastando daqui, é aquela grande seção que começa no capítulo 8, versículo 1, e vai até o capítulo 11, versículo 1. Portanto, nós estamos ainda dentro disso tudo. E que tem a ver com coisas oferecidas a ídolos. Eles enviaram essa pergunta, essa questão para Paulo, através de uma carta, e ele está respondendo isso. E essa é uma grande sessão, né? Portanto, aí você tem 3 capítulos inteiros Paulo tratando desse assunto. Só que você observou que Paulo não respondeu sim ou não, pode, não pode. Porque a vida cristã não é vivida dessa forma. Não é uma questão de receita, é uma questão de princípios. Então, quando eles apresentam o problema, Paulo, a gente pode fazer isso ou não pode? Paulo vai dizer o seguinte: o problema de vocês está em outra área. O problema de vocês não é se vocês podem ir ou não a esse local, comer ou não esse tipo de comida. O problema de vocês é a atitude de vocês com relação a Cristo e com relação à igreja de Cristo. Esse é que é o problema de vocês. E eu sei que naquela época, assim como hoje em dia, a ansiedade dos seres humanos é essa. Me diz logo, me fala logo, o que é que eu faço? Nós não gostamos de princípios. Nós gostamos de receita. Nós queremos ver 10 passos para vencer o mal. 5 formas de conseguir melhorar nosso casamento. Aliás, é interessante porque agora mesmo eu fiz um curso, está lá no CFL, que são 6 chaves para o casamento feliz. Então, você sabe que o ministério tem que lidar com esse marketing, né? E é assim, é justamente assim que a gente atrai. Você vai ter 3 apresentações do pastor Gilson Santos, lá da Igreja Batista da Graça de São José dos Campos, você vai ter 3 apresentações minhas. Né? E eu recomendo os 6 chaves para você. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas justamente esse é o nosso problema. É quando a gente pega qualquer bom livro e a gente transforma o livro num livro de receita, num manual para fazer as coisas. E a gente perde o livro ali. E a gente não funcionou. Né? O livro que está sendo promovido junto com esse curso, inclusive, excelente, da editora Fiel, aliás, não é um livro, é um boxe agora, né? Quando pecadores dizem sim. Olha só. E o autor, David Harvey, escreveu, 20 anos depois do lançamento do primeiro livro nos Estados Unidos, ele escreve Eu Ainda Digo Sim. Excelentes livros. Mas a pessoa vai ler ali, eu vou melhorar meu casamento agora. Aí o livro começa dizendo assim, você é um pecador. Você primeiro tem que tirar a trave que está no teu olho, se quiser tirar o cisco do olho da tua esposa ou do teu marido. Aí, agora pensei que ia me dizer um negócio que eu ia fazer, ia funcionar, uma palavra que eu ia dizer, faz isso assim quando ela chegar, não faça isso quando ele estiver por perto. A gente quer coisas assim, que a gente também acaba não gostando, não funciona, né? São 2 excelentes livros que eu recomendo com entusiasmo. Quando pecadores dizem sim, e eu ainda digo sim, compre o box da Fiel. Eu sou conselheiro do ministério, né? Eu tenho que dar uma força.
Mas eu não faria isso se não servisse. Então você tem lá um box com 2 guias de estudo, olha, e um devocional de 31 estudos lá, para o casal fazer junto. Você pega o devocional todo dia, olha aí. Você pega com sua esposa, com seu marido, lê ali, ora, e eu tenho certeza que você ser abençoado. Paulo, no entanto, não está interessado em fazer algo assim com a igreja em Corinto, porque eles nem teriam maturidade para agir, para receber uma resposta do tipo, sim ou não, faça isso ou faça aquilo. Paulo diz, a atitude de vocês está errada. Tem problema mais básico com vocês. Ele caminha através do capítulo 8, através do capítulo 9 e agora no capítulo 10 também. Então, tenha em mente que o que nós estamos tratando aqui ainda é essa questão de alguns cristãos que achavam que não tem nenhum problema você sentar-se à mesa num templo e comer a comida que é oferecida ali. Ela tinha sido oferecida a ídolos antes, você vai estar no templo, porque você sabe que o ídolo não é nada, porque você sabe que aquela comida não significa nada. Você tem fé, você tem conhecimento. Paulo começou lembrando a eles, olha, o conhecimento ele incha, ele infla você, ele enche você de orgulho. O amor edifica. O amor vai construir a vida cristã, inclusive dentro da igreja como um todo. Então foi assim que Paulo começou a sua argumentação, já mostrando para eles, olha, conhecimento de vocês não é que ele esteja errado, mas ele não está consistente. Vocês negam com a prática o Cristo que vocês dizem conhecer. O Cristo que esvaziou-se a si mesmo, que deixou a sua glória, que se fez como um servo, que tomou sobre si natureza humana, que se sujeitou servindo aos seres humanos, e não foi servindo como se apoiasse tudo que os seres humanos faziam. Pelo contrário, quando você lê os evangelhos, você vê que boa parte do ministério de Jesus foi confrontando o pecado humano, mas ao mesmo tempo cheio de compaixão, e que finalmente morre na cruz. Vocês dizem, nós conhecemos Cristo. Cristo é o Deus verdadeiro. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Não existem ídolos. Eles são representações de coisa nenhuma, porque não existem outros deuses. Sim, está certo. Mas aí vocês não compreendem aqueles que dentro desse universo, dentro de uma situação específica, tendo acabado de conhecer a fé, ainda não chegaram a esse tipo de consistência. Eles ainda não entenderam. E quando eles veem você lá, junto com os outros no templo, comendo aquela comida sacrificada, a consciência deles fica manchada. Isso é apenas uma parte do que você viu Paulo falando, mostrando para eles que o alegado conhecimento que eles diziam ter, na verdade, era deficiente. Porque se você tem um conhecimento real de Cristo, só podem acontecer 2 coisas. Ou você obedece, ou você desobedece. É possível que o crente imaturo, e você sabe que Corinto tinha muitos crentes imaturos, conheça o Evangelho, mas ele ainda é desobediente. E Paulo vai tratar dessa questão da desobediência nesses 12 versículos que nós vamos tratar hoje. Aliás, nos 12 versículos que vamos tratar hoje. 1 Coríntios 10, 1 em diante, diz assim o texto: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas para advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a palavra de Deus.
Qual foi a experiência mais extraordinária que você teve com Deus? Eu sei que o politicamente correto, ou o gospelmente correto agora, é você dizer a salvação em Cristo, né? Quem vai dizer outra coisa, não é? Mas deixando isso, que obviamente é a coisa mais extraordinária que já nos aconteceu, em termos sobrenaturais, inclusive, e que nós nunca avaliamos corretamente, nunca temos condições de avaliar corretamente. É por isso que, embora afirmemos isso, foi a coisa mais fantástica que me aconteceu, foi minha salvação. A gente vibra mais quando outros testemunhos são dados, não é verdade? Alguém fala, foi curado de uma doença incurável. Uma situação que estava impossível foi resolvida assim, milagrosamente. E eu estou assumindo milagres verdadeiros. Aí é aleluia, aí é glória a Deus. Tal. Quando a gente fala de uma doutrina como justificação pela fé, de vez em quando você vai encontrar alguém fazendo assim. Dificilmente a pessoa explode, aleluia. Eu fui justificado. Significa o seguinte, eu ainda continuo o mesmo ser miserável, o mesmo pecador. Ainda há pecado em mim, ainda há infidelidade com relação a Deus, mas a minha posição não pode ser mudada. Como? Que injustiça foi essa? Não foi injustiça, não. Outro pagou o preço, outro sofreu a pena. E não foi um outro qualquer, não. Porque um sofreu no lugar do outro, isso acontece entre os seres humanos. Pais sofrem por seus filhos o tempo todo, praticamente. Mas esse outro era o próprio Deus, na pessoa do Filho. Totalmente santo. Totalmente puro. E ainda assim, sem precisar, ele se oferece e paga um preço que eu não poderia pagar. E eu fui justificado. Mas é difícil você arrancar um glória e aleluia quando você fala sobre isso. Agora, se você está na mesa de cirurgia e o médico, antes de operar, diz assim, peraí, eu vou fazer mais um exame, para lá fazer uma chave. Sumiu a doença, glória a Deus, aleluia, louvado seja, até língua estranha sai. Qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu com você? Não, porque elas não são erradas em si. É errado quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar e quando a gente se prende a elas. Já aconteceram coisas extraordinárias comigo. Desde aquela coisa mais boba de, Senhor, me mostra aí, porque senão eu vou acabar, vou morrer agora. Na deficiência, na ignorância do Evangelho. Deus fez isso comigo. Eu já ensinei você a fazer isso aqui, desse púlpito? Abra a Bíblia assim e fala, né? Todo mundo lembra aquele sujeito pedindo lá a direção de Deus, né? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Abriu assim, Judas saindo foi enforcar-se. Aí não, isso não pode ser. Aí ele fez de novo, vai tu e faz o mesmo. Pode dar errado, irmão, esse negócio. Aí logo a gente esquece, esse método não é bom. Aí a gente vê que não é. Não, Deus fez isso comigo na sua misericórdia, na minha ignorância, na minha pequenez. Eu nunca mais pedi isso ao Senhor, não, irmão. Eu tratei de conhecer ao Senhor melhor pela sua palavra. Eu já tive respostas de cura imediatamente a orações feitas. Espero que essa tenha sido também a situação de vários irmãos aqui. Como já tive a resposta também de oração imediata a uma senhora muito idosa que sofria muito, que passava as noites gemendo em dor, o marido deitado num catre ao lado dela só para ficar ali, perto dela. E me chamaram para orar por ela, eu conversei com ela e o Senhor disse, olha, não, ela não vai ser curada. Eu falei, Senhor, dá descanso a ela então. Orei assim, orei em voz alta. Que o Senhor dê descanso. Não falei no contexto de descanso de morrer, não, porque também não sou eu que decido isso. Mas disse, Senhor, dá descanso. Eu vi que ela era crente. Né? Dia seguinte, quando eu chego no trabalho, você me telefonei, Maurício, minha tia, por quem você orou ontem, morreu. Só que, durante a noite, ela não gemeu uma vez. O meu tio dormiu ao lado dela, não ouviu nada, ele não conseguia dormir porque ela gemia de dor a noite toda. E de manhã, ela tinha partido. Se você quiser que eu ore por você em algum momento, eu estou aí. Algumas experiências assim, irmãos, não, elas nos animam, elas são encorajadoras se colocar no lugar certo. O testemunho é uma coisa boa, se colocar no lugar certo. O problema é que, novamente, nós gostamos de receita. Então, quando uma pessoa dá um testemunho, fica aquele clima de Deus fez comigo, vai fazer com você também do mesmo jeito. E Deus não faz isso, Deus não é domesticado.
Qual foi a repreensão mais contundente que você recebeu de Deus? A gente não gosta muito de falar de repreensão, não é? Eu já fui repreendido por Deus várias vezes. Muitas vezes pelos irmãos aqui, pela atitude dos irmãos, me confrontando e me dizendo, eu estou sendo tolo, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo vaidoso. Qual foi a repreensão mais contundente? Aquela que deixou você assim parado, sem palavras? As duas coisas estão no texto de hoje. Vamos falar disso com 4 expressões apenas, para nos lembrar. Privilégios, a primeira. Reprovação, a segunda. Advertência, a terceira. E responsabilidade, a quarta. Tá? Então, privilégio, reprovação, advertência e responsabilidade. Privilégio, veja aí os versículos de 1 a 4, novamente. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Você vê aqui as seguintes situações, pelo menos 5. Primeiro, libertação da escravidão. O povo de Israel, e Paulo se refere aqui, os nossos pais, nosso povo, lá no passado, lá no Egito, quando passaram pelaquela libertação que a gente conhece pelo nome de Êxodo, né, eles foram libertos da escravidão, naquele caso de uma escravidão física, de uma escravidão geográfica, de uma escravidão política. Estavam presos e eles foram libertos, você sabe os acontecimentos chamado de Moisés, as 10 pragas, travessia do Mar Vermelho, até chegarem diante do Monte Sinai, onde a lei foi dada. Mas a igreja de Corinto, como nós também foi liberta da escravidão. Paulo escreve em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertados do pecado e da sua consequência imediata, que é a morte. E a morte espiritual, depois a morte eterna. O povo tinha sido liberto da escravidão. Corinto, os crentes naquela igreja, também tinham sido libertados da escravidão, do poder do pecado, como nós fomos libertos da escravidão, do poder do pecado. Segundo, a libertação foi sobrenatural. Quando você acompanha todo o processo do Êxodo, você sabe que foi sobrenatural. Desde o livramento de Moisés, quando ele é pequeno, a sua criação dentro da corte egípcia, dando a ele uma série de capacitações bastante importantes. O período que ele passa no deserto, quando ele se casa, tem filhos, depois que ele foge do Egito. A chamada de Deus naquela sarça ardente, aquele arbusto que não se consumia, embora estivesse pegando fogo. Seu retorno ao Egito, indo falar para o faraó simplesmente, olha, eu vou levar toda a sua força de trabalho aí, viu? Provavelmente depois disso o Egito vai entrar numa crise tremenda, tá? E faraó, obviamente, não deixando isso acontecer. As 10 pragas que acontecem, a travessia do Mar Vermelho, Deus mostrando o seu poder, mostrando claramente, não são vocês que vão se libertar do Egito, eu vou libertar vocês do Egito. A libertação foi sobrenatural, mas Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, que o mesmo aconteceu com a gente. Ele diz, não foi com ouro nem prata, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, da vida inútil que seus pais legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A nossa salvação não se dá por meios terrenos, por coisas de natureza terrena. É preciso que haja a morte do próprio Filho de Deus para que nós sejamos salvos. É um ato sobrenatural. É alguma coisa que não tem como ser realizada, não importa que capacidade tenha qualquer ser humano ou grupo de seres humanos. E a igreja de Corinto também tinha experimentado essa libertação. Assim como o povo de Israel na antiguidade, a igreja de Corinto e nós aqui experimentamos essa mesma libertação sobrenatural. Terceiro, foi uma libertação completa. A passagem pelo Mar Vermelho, comparada a batismo aqui, e é comparada a batismo pelos rabinos, quando eles escrevem sobre isso, justamente, entre outras coisas, porque ela simboliza a ponte queimada, o não retorno.
Não é só uma questão de livramento do exército egípcio que morre afogado ali. É uma questão que também o povo de Israel não volta mais para o Egito. Não tem como voltar por aquele caminho. Só tem como voltar fazendo algo muito sacrificial. A ideia, porém, que fica no imaginário é essa. As águas se fecharam, a ponte foi desfeita, a nossa velha vida ficou para trás. A salvação, a libertação foi completa. O povo de Corinto, e nós também experimentamos a mesma coisa. Hebreus 7, 24 e 25 dizem: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus salva totalmente. Jesus não salva pela metade. Jesus não salva e você vai completando a salvação ao longo da sua vida, se tiver tempo de fazê-lo e se souber como fazer. Não, uma vez que você foi salvo de forma completa, de forma plena. Você ainda vai ter que crescer como uma criança que nasce e precisa amadurecer. Você talvez não amadureça tanto porque talvez você seja desobediente. Talvez você não amadureça tanto porque você está num lugar onde não servem a boa palavra de Deus, que é a única coisa que pode nutrir uma pessoa, um ser humano, um pecador que nasce na família de Deus. Mas você foi salvo completamente. Não existe mais ou menos salvo. Assim como não existe mais ou menos grávida. Você está grávida ou não está grávida? A salvação, a libertação foi completa no Egito, foi completa para eles também. 4, a nutrição era contínua. Paulo diz que eles comeram do mesmo alimento espiritual, ele se refere aqui ao maná. Aquele maná que descia dos céus, né? Era garantido por 40 anos que eles tiveram ali, ou por 38 desses 40 anos, pelo menos, o maná caiu. Eles tiveram isso. O tempo todo. A palavra maná significa o que é. Porque quando aquilo apareceu pela primeira vez, começaram a perguntar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eles foram lá e pegaram. Então, 6 dias por semana caía lá o maná. No 6º dia caía dobrado, porque no sábado era de descanso, não era para ir lá procurar. Mas não é que teve gente que foi procurar, gente? Esse povo não é danado, né? Tinha lá algum carioca lá no meio, que é esperto, o carioca é esperto. Não, eu vou também que eu vou conseguir mais. Não satisfeito com isso, dizia assim, ó, pega o suficiente para aquele dia. Você não precisa armazenar, no dia seguinte Deus vai prover isso para você. Mas, novamente, o carioca que estava lá, ele pegava. Não, vou pegar, vou garantir, vai que amanhã não cai. Né? Vai. Aí quando ele guardava, chegar no dia seguinte, não vou nem precisar sair hoje, estava tudo podre lá. Já com bicho já. Para lembrar para ele, deixa de ser tolo. Eu estou aguardando você, continuamente eu vou nutrir vocês, continuamente eu vou preservar vocês. Mas isso também havia acontecido com Corinto e com a gente. João capítulo 7, 37 e 38 são palavras de Jesus. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que é basicamente está organicamente ligado àquilo que ele disse no capítulo 4 do mesmo livro, A Mulher Samaritana. Aquele que crê em mim não vai precisar mais buscar água aqui não. A água que eu lhe der vai formar nele uma fonte que salta para a vida eterna. O Senhor Jesus cuida continuamente, nutre continuamente o seu povo. Você só não se alimenta se não quiser. A palavra dele é alimento. A vida dele é alimento. Na semana passada celebramos a ceia do Senhor. Nós nos alimentamos de Cristo, irmãos. O que é simbolizado na ceia é que eu e você nos alimentamos de Cristo. Se não nos alimentamos de Cristo através da sua palavra, através da oração, através do serviço mútuo, através da adoração comunitária, se nós não utilizamos os meios de graça, o que acontece com a gente é que a gente enfraquece como qualquer pessoa que não se nutre. Mas não é por falta de alimento, é por falta de nós não levarmos a sério aquilo que Deus dá, ou não gostarmos daquilo que Deus dá. A gente vai ver que o povo de Israel, num dado momento, começou a reclamar daquela comida. Eles não pensavam em termos de nunca vamos passar fome. Eles só conseguiam pensar em termos de eu quero outra coisa. Qualquer pai e mãe que está aqui presente sabe como é que é isso. De novo.
Quantas vezes lá em casa, né? Nossas filhas abriam a geladeira, a gente tinha aquele trabalho de comprar, enchia a geladeira de coisa, abria a geladeira, fechava, não tem nada nessa casa para a gente comer. Nutrição contínua. Quinto e último, cuidado constante. Cuidado constante. Eles bebiam da mesma pedra. Obviamente, Paulo está fazendo aquela alusão com a ceia do Senhor, não é? O pão e o vinho. O povo de Israel comia do maná, do pão do céu, e bebia da água. Eles bebiam da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Ora, rocha sempre foi símbolo de salvação. O Senhor é a minha rocha. Os salmos estão cheios dessa expressão. O Senhor Jesus foi profetizado no Antigo Testamento e reafirmado no Novo Testamento como a pedra de esquina, aquela que faz a afirmação final da estrutura de uma construção. Pedra, rocha. Se você quer saber aqui sobre a pedra que os seguia, há muitas lendas judaicas sobre isso. Eles diziam que tinha uma pedra realmente que saía seguindo assim. Na verdade, há 2 momentos em que a pedra surge e sai água da pedra. Mas são 2 momentos que isso acontece logo no início da caminhada após o êxodo. Depois, lá no final, já em Cádiz Barneia, isso acontece, mas não aconteceu só ali não, irmão. Durante todo o período, sempre houve água naquela região desértica. Sempre. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nesse sentido que a pedra seguia. As lendas judaicas são muitas. Aliás, o povo hebreu é muito cheio de lendas, tá? Muito rico de lendas, que são muito interessantes algumas delas, mas certamente não refletem a obra de Deus. Há aqui uma ação sobrenatural de Deus providenciando água a cada ponto da jornada. Nunca faltou para o povo, para os seus animais, para se banhar, para produzir, para preparar alimentos, para dessedentar. Nunca faltou isso. O cuidado foi constante, mas também foi constante para a igreja de Corinto. Hebreus 13, 5. O autor de Hebreus diz que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. O autor de Hebreus está citando Josué 1, 5, logo que Josué assume a liderança do povo, Deus faz essa promessa para ele. Eu nunca vou abandonar você. E notou o contexto? Contente-se. Nunca vai faltar. Ele sempre vai providenciar. Então o cuidado é contínuo. Paulo começa apresentando essa situação. Ele começa apresentando esses privilégios que o povo de Israel experimentou. Mas aí vem verso 5. E a próxima palavra é, depois de privilégio, reprovação. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram espalhados pelo deserto. As traduções são muitas aí, não é? A nossa diz prostrados no deserto. O termo que Paulo usa é assim, espalhados. A ideia é que eles foram morrendo. Morrendo. Todo dia morria alguém, depois do povo. Se você fizer as contas do povo que nasceu, do povo que foi contado, do povo que foi contado acima de 20 anos para cima, você sabe que nenhum deles entrou, exceto Josué e Calebe. De todos aqueles que tinham de 20 anos para cima, que disseram, não vamos entrar, não vai dar, Deus não vai dar essa terra para a gente. E aí eles começaram a vagar ali. Alguém fez um cálculo lá e todo dia havia um morto. Todo dia havia mais de um morto, na verdade. Eles foram caindo pelo deserto. Deus disse, vocês não vão entrar mesmo. Deus não se agradou da maioria deles. Esse aqui é o primeiro impacto para a igreja de Corinto e para nós. Olha, privilégios, vocês têm privilégios. Vocês foram salvos, vocês foram libertados do poder do pecado, vocês foram libertados de forma completa, vocês foram libertados sobrenaturalmente. Deus nutre vocês em Cristo a cada passo do caminho. O cuidado de Deus é constante com vocês, sim, como foi com eles, é com vocês também. Vocês têm tudo isso, é tudo verdade. Vocês participam do pão, vocês participam do vinho, da mesa da comunhão, isso é tudo verdade. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Está aí a reprovação, razão pela qual ficaram prostrados. Tinham tudo isso, grandes privilégios, viram essas coisas acontecerem.
Depois de algum tempo, é claro, parece que o milagre não é mais milagre, parece que o sobrenatural não é mais sobrenatural, a gente se acostuma até com isso. O que você foi ver lá fora? Fui ver o maná. Ah, de novo, é todo dia. Todo dia a comida estava lá, todo dia o suprimento estava lá, todo dia a fome era espantada. Mas a gente já não vê mais assim. Aí participando da mesa da comunhão, ou achamos que tem algo, um poder sobrenatural no pão ou no vinho, ou então, a ceia do Senhor. Não é? Ter os privilégios não significa a garantia da aprovação de Deus. Participar do corpo de Cristo, eles participavam na antiga aliança, lá no antigo Israel, eles participavam em Corinto, nós participamos agora. Participar do corpo de Cristo não significa ter a aprovação, a satisfação de Deus. Deus não se agradou da maioria deles. Na verdade, Deus se agradou somente de 2 deles. Porque Paulo está fazendo referência àquele grupo que foi prostrado pelo deserto. Isso deve nos chamar a atenção. Porque nós temos privilégio. Né? Há aqui alguns irmãos que chegaram aqui e disseram: pastor, eu nunca ouvi isso. Eu não estou referindo só à minha pregação, não, mas a qualquer pregação feita desse púlpito. Ao longo dessa pandemia aí, nesse período em que vários irmãos estiveram ocupando o púlpito aqui, muitas pessoas ouviram certas coisas pela primeira vez, se sentiram alimentadas, se sentiram nutridas. Esse é um grande privilégio quando você sabe que uma grande parte das igrejas prega outra coisa. Prega autoajuda. Prega palavra motivacional. Prega política. Aí você vem para cá e a Bíblia é aberta. Olha que privilégio. Por que a gente ora para que Deus mantenha assim, irmão? Por que eu digo, irmão, não tome isso por garantido, não, tá? Olha, sempre vai ter alguém pregando nesse púlpito fielmente. Não! Não sabemos disso. Não temos certeza disso. Temos que clamar a cada dia, temos que pedir a cada dia, temos que sair para colher o maná todo dia. Dar graças a Deus e dizer: Senhor, continua sustentando a nossa igreja. Privilégios verdadeiros, privilégios espirituais, não são garantia da aprovação de Deus. Aquele povo ficou prostrado no deserto. Terceira palavra, advertência, versos 6 a 10. Acompanhe de novo a leitura, por favor. Ora, estas coisas, nota bem que Paulo faz, eles já sofreram o primeiro impacto. Olha, eles tiveram tudo isso aí, mas Deus não se agradou da maioria deles, não. E agora Paulo vai chegando mais perto dos coríntios, vai juntando mais os 2 povos, está vendo? E o povo de Corinto não ia gostar de ficar com esse povo que ficou caído no deserto. Peraí. Você está dizendo que eu tenho muito a ver com eles? Eu tenho, sim, realmente, nós temos muito em comum quanto aos privilégios e tal, mas vai ter também em comum com o restante, com a reprovação? E é disso que Paulo vai tratar agora, quando a gente fala de advertência. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Elas são fatos, tá, irmão? Paulo não está dizendo que elas não aconteceram, não. Ele está tirando situações da história. São eventos históricos na vida do antigo povo de Israel, mas que, além de serem históricos, serem fatos, eles se tornaram exemplos. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está falando, primeiro, eles cobiçaram. E Paulo diz que ele alerta no verso 6, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Mas coisa má é tudo aquilo que não é a vontade de Deus para você. Você pode tomar por aí. Tá? O contexto é geral aqui, não cobice coisas más. No caso de Israel, ele parece estar se referindo a Números 11:4, onde está dizendo assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Agora eles já estão insatisfeitos. O maná não é suficiente.
Então tem o populacho, você sabe que junto com o povo de Israel saiu muita gente que não era israelita. Eles tiveram que em algum momento se tornar israelitas pela circuncisão. Eles tiveram que aceitar ou então ser expulso do povo. Mas não foi só esse pessoal. Os rabinos sabem, os mestres judaicos sabem, de todas as eras, já mesmo antes do período do Novo Testamento, já escreviam a respeito disso aqui, como uma das grandes vergonhas. Isso, ao que vem logo a seguir, o bezerro de ouro lá que Arão fez. Logo lá no começo, lembra do bezerro? Moisés ficou muito tempo lá para o monte, aí faz um bezerro, ele fez, eles começaram a fazer uma festa ali, à lá Egito. Do jeito que eles tinham visto no Egito, começaram a fazer, e achando que assim estavam adorando Yahvé. Os rabinos olham para isso assim e dizem que é uma das páginas mais vergonhosas da história do nosso povo. Só que alguns deles dizem, não, a culpa foi daquele populacho, aquele grupo lá que não era israelita, mas que aproveitou a saída e veio junto. Que era o que eu e você faríamos também, obviamente. Vamos sair, eu sou escravo aqui, não tinha só Israel como escravo lá, né? Então vamos embora. Mas não dá para fazer isso, porque o texto é bem claro quando diz que também os filhos, o texto de Números 11:4, também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Eles cobiçaram aquilo que Deus não estava dando, eles cobiçaram algo fora da vontade de Deus. Segundo, eles se entregaram à idolatria. Êxodo 32 é aquele triste capítulo sobre isso. É o bezerro de ouro de Arão, né? Pobre coitado do Arão, né? Ficou lá daquele jeito, não sabia o que fazer. Ele ainda diz assim, olha, o pessoal me deu o ouro que eles tinham aí, dos pingentes, dos brincos, do não sei o que, eu joguei e saiu esse bezerro. A expressão que ele usa foi essa, né? Alguém pregou uma mensagem muito boa sobre isso, falando sobre a ausência do pastor. Quando o pastor se ausenta, é um problema, né? Mas o problema não era Moisés, não. A ausência do pastor era a ausência de Arão. Estava fisicamente presente, mas não estava pastoreando. Teve medo de dizer o que tinha que ser dito. Teve medo de confrontar. Teve medo de dizer não. Mas isso é outra mensagem, vamos seguir. Bezerro de ouro. Eles entregaram-se à idolatria. Verso 7. Não sejam idólatras. O povo assentou para comer e beber, levantou para se divertir. Foi naquele momento ali em que o bezerro foi feito. E eles começaram a prestar culto como eles viam no Egito. Deus puniu severamente o povo. Terceiro, cometendo imoralidade. Verso 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, caíram num só dia 23.000. A referência a Números 25, de 1 a 9, onde houve uma abusiva prostituição com as midianitas e seus deuses, incluindo carne sacrificada a ídolos. Então, perto da terra de Moabe, as midianitas, que eram sacerdotisas dos templos também, e que eram, portanto, prostitutas rituais, vieram e os filhos de Israel acharam, os homens acharam que era muito bom. Gente, isso foi terrível, isso foi triste ali, a situação foi horrível, até o ponto de Deus ter que ordenar, vocês vão matar os líderes, vocês vão matar os pais, as mães, os irmãos de vocês, quem estiver praticando idolatria tem que morrer. O que Corinto tem a ver com isso, irmãos? Eles estavam querendo, alguns crentes fortes estavam querendo ir para os templos, onde estavam os prostitutos e as prostitutas cultuais, as carnes sacrificadas aos ídolos, e em muito o culto era semelhante ainda ao que acontecia no passado. Não ponhamos Cristo à prova, e eles provaram o Senhor, colocaram teste sobre o Senhor. Números 21, verso 5. 4 e 5. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus, contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Olha, eles tinham passado por todo o processo do Êxodo, por todo o milagre do Êxodo, por todas as 10 pragas. Meu irmão, por que dizemos que milagre não sustenta a fé? O que sustenta a fé é o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Milagre não sustenta a fé. O povo de Israel viu mais milagres do que qualquer outro povo.
As pragas egípcias foram inquestionavelmente atos sobrenaturais do Deus verdadeiro. E um pouco depois estão dizendo, eu queria estar no Egito. Por que vocês trouxeram a gente para a gente morrer aqui nesse deserto? Você, Moisés, e Deus. Por que vocês fizeram isso com a gente? Eles tinham visto o poder de Deus. Eles tinham visto o poder de Deus no Monte Sinai. Eles tinham visto o poder de Deus na passagem do Mar Vermelho, um pouco antes disso. E agora o que eles estão dizendo? Corinto estava a ponto de fazer a mesma coisa. Eles tinham visto o poder de Deus na libertação do pecado. Eles tinham deixado de servir a falsos deuses. Eles tinham aprendido o verdadeiro evangelho. Com a gente corre-se o mesmo risco. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco aquilo que é brilhante, aquilo que é glorioso, aquilo que é maravilhoso, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a justificação pela fé, isso passa a ser apenas um conjunto de doutrinas num livro. Uma boa forma de expressar conhecimento bíblico. Só. Mais nada. A gente esquece de voltar para a cruz. O que Paulo está fazendo aqui é o que ele vem fazendo a carta toda até esse momento e vai continuar fazendo. Lembrem-se da cruz. Na cruz vocês foram salvos. Meditem na cruz de Cristo. Meditem no Evangelho. Meditem na morte do Senhor Jesus. O que é a ceia do Senhor? Não adianta ter o privilégio de participar da ceia da forma correta, se ela realmente não nos leva de volta a perceber o grande perigo no qual estávamos, do qual fomos livres, libertos. O brilho se perde. A gente olha e diz, é o maná de novo. Eu não estou acostumado com isso. Será que vai ter alguma coisa nova hoje? Será que vão inventar alguma coisa nova, alguma coisa para agitar a igreja? E o povo estava fazendo esse tipo de coisa. Provando, testando. Cadê o Senhor? Cadê as promessas do Senhor? Cadê? E eles estão lá sendo sustentados pelo Senhor dia a dia, mas já não querem mais aquilo. Não foi isso que aconteceu quando o Senhor Jesus veio e os líderes, os fariseus, juntaram lá e disseram assim, qual é o sinal que você mostra? Faz um sinal para a gente, mostra um sinal no céu. Jesus já tinha feito várias coisas. Ele já tinha, na verdade, feito muitas coisas diferentes, mas mostra um sinal. Quer dizer, nós temos aqui algo para você preencher. Nós temos um checklist aqui para você fazer, para a gente ver se você é, para a gente ver se a gente segue, para a gente ver se a gente te quer. Lembra da resposta de Jesus para eles? Uma geração má e adúltera. Por que ele chama de adúltera? Porque o noivo está ali. O filho está ali. E eles estão dizendo, não queremos esse. Não, não queremos isso aí não. Não, não queremos isso não. Nós queremos outra coisa. Faz alguma coisa aí, do jeito que a gente quer. Pondo Deus à prova. Testando Deus. Quem faz testes não tem fé. Você vê o exemplo de Gideão. Ele é chamado um homem de fé porque finalmente ele vai. Mas você vê o processo de construção da fé dele? Ele põe lá um novelo de lã, lá, eu quero que molhe em volta, mas não o novelo. Tá bom, Deus vai lá e faz. Dia seguinte, ainda não sei não, eu quero que molhe só o novelo e não molhe em volta. Deus faz também. Mas ainda não, ainda estou assim, tá bom, vai lá, pega o teu amigo aí, o teu servo aí, vai ouvir o que os midianitas estão falando lá. Aí ele vai lá e diz, escuta a conversa, rapaz, tive um sonho essa noite, um pão de cevada, rodeando assim, igual um míssel. Ele não usou a palavra míssel, tá, irmão? Porque ele não sabia o que era isso. O acampamento de Midian. Aí deu contra a tenda do comandante, caiu, desabou tudo. E aí o outro deu a interpretação do sonho do cara. Isso é Gideão. Isso é Gideão. Estou ouvindo aí Gideão está vindo aí. Aí finalmente ele vai. Mas você viu como é que foi o fim da vida de Gideão? Ele faz uma estola sacerdotal. Era uma parte da vestimenta sacerdotal, e ele acaba colocando aquilo lá num lugar, e o povo começa a adorar aquele negócio, começa a se prostituir diante daquele negócio, começa a dar mau testemunho. Quem fica pedindo sinal, não crê. Lembra de Tomé? Se eu não colocar o dedo lá na mão, ele não vou crer. Aí Jesus aparece, Tomé, está aqui. Você acha que Tomé teve coragem? Ficou, Tomé, você tem que ser crente. É bem-aventurado aquele que não viu e creu. Finalmente, murmurando. Paulo diz, não murmurem.
Não fiquem murmurando como algum deles fizeram e foram destruídos. Paulo está se referindo a Números 14. Após o relato dos 12 espias, lembra? Os 12 espias foram, 10 voltaram dizendo, olha, já era, não vamos conseguir, nós vamos ser esmagados, nós vamos ser mortos, vai acabar para a gente. Só Josué e Caleb disseram, não, Deus vai nos dar essa terra sim. O que o povo fez? O relato é esse aqui. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Murmuração, né? É um dos pecados mais perniciosos que há. Porque não é um adultério explícito. Não é uma mentira contada descaradamente. É uma coisa meio encoberta. É uma coisa que fica assim na penumbra. Aqui ela toma vulto por causa da situação, mas em geral a murmuração começa, e mesmo aqui não deve ser levado alguém lá e começou a falar, não, começa um aqui, tá, daqui a pouco toma vulto aquilo. Deus odeia a murmuração. Murmuração está fora daquilo. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é, ou fala ou não fala. Você não fala no momento certo, do jeito certo, para a pessoa com quem tem que falar, é melhor não falar. É melhor falar com Deus em oração. O povo murmurou. Agora, tudo isso aqui é advertência. Paulo vai terminar e fazer a transição dizendo essas coisas aconteceram com eles, verso 11, do capítulo 10 de 1 Coríntios, para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Essas são advertências. Espera aí, mas advertência para o povo de Israel? Não, advertência para a igreja de Corinto, advertência para a igreja de Cristo, advertência para a primeira igreja batista bíblica do Rio de Janeiro. O que aconteceu com Corinto pode acontecer com a gente, assim como o que aconteceu com Israel estava acontecendo com Corinto. Em Corinto eles estavam desenvolvendo, ou estavam a ponto de desenvolver, todos os erros que Israel cometeu. Cobiçar aquilo que Deus não tinha dado, se entregarem à idolatria novamente, porque estavam se aproximando perigosamente disso, cometer imoralidade novamente, mas a gente dizia, não, não, comigo isso não vai acontecer, não. Síndrome de Pedro, não é? Todo mundo pode te negar, Senhor, eu não. Todo mundo pode te abandonar, eu não. E daqui a pouco ele estava dizendo, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Alguém disse que Pedro estava falando a frase certa, só estava apontando na direção errada. Ele devia ter dito, eu não conheço esse homem. Porque Jesus ele conhecia. Nós não conhecemos a capacidade que o nosso pecado tem de nos enganar, de nos engabelar, de nos trair. E de repente você está preso lá. Paulo está advertindo e está dizendo, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Aconteceu com eles porque eles pecaram. Aconteceu com eles porque eles desobedeceram a Deus. Porém, também aconteceu para servir de exemplo. E foram escritas, foram registradas. Não aconteceu e ficou lá, não. A Bíblia não registra cada um dos dias de cada um dos 40 anos no deserto, mas o que a Bíblia registra, Paulo diz, foi registrado como, foi escrito como uma advertência a nós. E aí ele coloca uma frase aqui que é muito significativa, muito importante. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Já temos aprendido que fim dos tempos, última hora, últimos dias e expressões similares, são expressões dos apóstolos que significam entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. A igreja de Corinto está nesse intervalo. A nossa igreja está nesse intervalo. Portanto, essas coisas aconteceram com eles lá no passado para servir de exemplo e foram escritas para advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O fim dos tempos é esse período, nós estamos no fim do tempo, a igreja de Corinto estava no fim do tempo. Por favor, lembre-se da advertência de Pedro, né? Pedro, na segunda carta, ele diz, olha, o pessoal fica dizendo assim, cadê a promessa? Está dizendo que Jesus vai voltar, até hoje não voltou. E Pedro alerta, Pedro faz uma advertência lá também, dizendo assim, olha, essas pessoas, elas
Elas não estão considerando que Deus não retarda a sua promessa. Antes, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a ideia. As pessoas dizem, não, Deus não vai cumprir, ou Deus é fraco, ou Deus não existe, ou seja lá o que for. Nós vivemos no fim dos tempos, assim como Corinto. Os crentes daquela igreja viviam no fim dos tempos. Paulo está dizendo, essas coisas aconteceram como exemplo, foram escritas para advertência. Significa, então, que aquilo pode acontecer com a igreja de Cristo hoje. Se nós não atentarmos para as advertências, pode acontecer com a gente. Temos privilégios, mas privilégio não é garantia da aprovação de Deus, você pode ser reprovado. Nós devemos levar a sério as advertências. Finalmente, responsabilidades, não é? Então, Paulo está dizendo aqui isso, e ele encerra com o verso 12, que é tanto um final dessa sessão como o início da outra. Por isso, às vezes, você vai encontrar Bíblias com diferença de divisão de parágrafo aqui. Porque esse verso 12 está tanto terminando uma coisa como introduzindo o que vem a seguir, que será a matéria da semana que vem, se Deus assim permitir. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, nunca tire esse versículo do contexto dele. Tá? O contexto dele, imediato, é esse. Quem tem privilégios pode ser reprovado se não atentar para as advertências, então seja responsável. O contexto um pouco mais remoto, um pouco mais distante, é esse, de crentes fortes, mas que não estão vencendo. Crentes que estão sendo derrotados, não são vitoriosos. Eles são fortes no conhecimento deles. Crente tem que ser forte no conhecimento que tem de Cristo, irmão. Não diminui o conhecimento pensando que vai melhorar, não. Se você diminui o conhecimento de Cristo, você piora a situação, você não melhora. Pedro é um que diz, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, diminuir o conhecimento, eu não vou conhecer muito, eu vou viver. Vai viver o quê? Toda prática é prática de alguma teoria. Você vai estar praticando uma teoria. Você pode não falar. Será uma teoria muito ruim. Portanto, aprofunde-se no conhecimento. Mas o conhecimento por si só pode estar inconsistente e não é garantia da aprovação de Deus. Certamente, falta de conhecimento é garantia da reprovação de Deus. Eu tenho que afirmar isso porque às vezes a gente pensa, eu não preciso estudar tanto, eu não preciso meditar tanto, eu não preciso conhecer tanto a Bíblia, eu não preciso conhecer doutrina, não precisa assim. Não. Falta de conhecimento é garantia da reprovação de Deus. Agora, conhecimento não significa automaticamente a aprovação de Deus. Então, esse é o contexto. O cristão forte, mas um cristão fracassado. Paulo está dizendo, por isso, aquele que pensa estar em pé, está dizendo para os coríntios o seguinte, vocês pensam que se conhecem, vocês pensam que o conhecimento de vocês é inconsistente. O Cristo que vocês anunciam não desemboca numa vida que considere tudo o que Cristo significa. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Três aplicações breves. Primeiro, devemos ser gratos pelas bênçãos da salvação. Devemos ser gratos pelo privilégio, irmão. Agradecer a Deus por salvação não é rotina, não é mecanicidade no culto, não. É trazer à memória o que significa salvação, senão nós acabamos esquecendo. Segundo, devemos ser gratos pelas advertências de misericórdia. A gente não gosta muito das advertências de Deus. A gente não gosta muito quando Deus nos repreende com alguma severidade. Mas, meus irmãos, isso é misericórdia. É muito pior quando Deus diz assim, tá bom, vai. Vive como você quer. É por isso que C.S. Lewis, certa vez, ou escreveu que só existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que dizem para Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. E elas sempre terminam de forma muito ruim. Então, nós devemos ser gratos pelas advertências de misericórdia, da misericórdia de Deus. Terceiro, devemos ser gratos pela responsabilidade. Ser responsabilizados, sermos chamados a responder às advertências com seriedade, a considerá-las com seriedade, significa, irmãos, que nós somos cooperadores de Deus.
que Deus tem prazer em nos ter juntos dele, para servi-lo. Ele nos dá responsabilidade como você, que é um bom pai, você que é uma boa mãe, divide responsabilidade com o seu filho. Eu espero que você não seja aquele pai ou aquela mãe que enxota o filho porque está sempre muito ocupado. A criança vem para fazer um negócio e você nunca paralisa o que você está fazendo. Eu fui montar um móvel na casa da minha filha lá, a minha netinha de 2 anos que está nos visitando aqui, vem lá com a chave de fenda já na mão. A minha filha falou, é porque ela está acostumada a fazer isso, o pai dela faz. Como eu sempre criei minhas filhas do mesmo jeito, né? Então daqui a pouco ela sabe onde colocar a chave de fenda, ela pode não acertar direito o buraquinho lá, mas ela sabe que é no parafuso. Olha só, que maravilha. Por quê? Porque já vinha fazendo, porque vai crescendo. Aí você acha que eu deixo ela segurar de qualquer jeito? Acha que eu deixo ela segurar de modo que ela possa se machucar? Acho que eu deixo ela fazer isso se aquilo ali tivesse implicado algum circuito elétrico ligado ou coisa assim? Não, a gente vai ajeitando com responsabilidade, né? Fazendo assim, ensinando a criança que tudo que ela faz tem uma consequência, que ela precisa se preparar para aquilo. E aí pronto, ela me ajudou lá durante 30 segundos e foi embora fazer outra coisa, obviamente, porque... Aí daqui a pouco ela volta, né? Para fazer de novo. Então tá bom, faz. Não estou com pressa, não é mais importante fazer aquele negócio ali do que tê-la junto. E do que tê-la sentindo, faço parte disso. Deus nos dá a bênção de fazer parte, irmãos. Não joguemos isso fora. Então devemos ser gratos pela responsabilidade. Uma pergunta final. E essa é para você responder. Como é que está o seu time no campeonato? Supondo que você torça por um time de futebol, ou talvez você seja daquela elite que torce pelo futebol americano. Como é que está o seu time? Independentemente disso, você gostaria que seu time encarasse os jogos dele no campeonato, o treinamento, do mesmo modo como você encara a vida cristã? Se seu time encarasse o treinamento e os jogos do campeonato no qual ele está inserido, do mesmo jeito que você encara a sua vida cristã, como seu time estaria no campeonato? Você lembra que Paulo encerrou o capítulo 9 falando da corrida, do preparo, de alcançar o primeiro lugar? De não correr a esmo, mas correr com objetivo, de não boxear o ar, mas treinar e lutar com objetivo? Então, como é que estaria o seu time se ele aplicasse ao treino e aos jogos o mesmo que você faz com relação à sua vida cristã? Estaria lá no 4G lá em cima? Ou indo para a 2ª divisão? Próxima semana, com a graça de Deus, a gente fala sobre tentação. Olha, Paulo está falando ainda sobre a questão de comida, né? E agora ele vai falar sobre tentação no versículo 13. Vamos considerar apenas o versículo 13 na semana que vem. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos orar. Depois vamos cantar ao Senhor, encerrando o culto dessa manhã com oração silenciosa logo após. Você que estava nos acompanhando, Deus abençoe você e renovamos o convite para que esteja conosco aqui em nosso templo, assim que for possível. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela bênção que é termos um Deus que cuida de nós. Te louvamos pela salvação. Te louvamos por tudo que acompanha a salvação, Senhor. Te louvamos porque não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, não sustentamos a nossa própria fé. O Senhor sustenta a nossa fé com a Tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, porque a nossa vida mudou. E apesar de todos os enfrentamentos, nós sabemos para onde estamos indo, ou melhor, para onde estamos sendo levados por Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia e graça sobre nós. Que nenhum de nós aqui perca de vista o brilho, a glória, a beleza, a alegria da salvação, de tudo que a salvação representa. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a atentar para todas as advertências da Tua misericórdia, Senhor. Para que não sejamos reprovados, antes continuemos a nossa jornada, a nossa corrida até o final, com entusiasmo, com dedicação,
e com verdadeiro empenho, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes e a qualquer um que vier a assistir essa mensagem pelo nosso canal. Que o Senhor nos conceda crescimento na graça, no conhecimento de Jesus, Pai. Fortalecendo a Tua igreja neste local, de modo que muitos venham a ser salvos aqui. E os crentes sejam continuamente amadurecidos, para a glória do nome de Jesus, nome nesse no qual oramos. Amém.